eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. O que nós estamos vendo aqui? Jesus viu esse cego. Não foi o cego que viu Jesus. Amém? E Jesus se volta para ele. E os discípulos perguntam, Jesus viu o cego e os discípulos perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus fala que nem ele, nem os pais, que ele nasceu assim, para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. E Jesus continua: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, perceba que ele viu. Então é claro que pelo que está aqui, ele ficou perto de Jesus. Jesus estava perto dele. Amém? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto estamos vivos, até a morte de Jesus, Jesus fez a obra do Pai. Enquanto era dia, a noite vem. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus continua sendo a luz do mundo através da igreja. Amém. E ele disse para os discípulos: vocês são a luz desse mundo. Amém? Por causa da presença dele. Então ele escuta os discípulos conversando, depois escuta Jesus explicando: convém que eu faça a obra do meu Pai. Aí depois Jesus chega, tendo dito isso, cuspiu na terra e se volta logo para o cego. Então está perto. Então Jesus, o cego escuta toda essa conversa, e depois pertinho Jesus, tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Então ele está escutando isso tudo, e está vendo isso tudo, e está até sentindo Jesus com cuspe e com a terra fazer um lodo e passando na vista dele. Não está reclamando. E ele se submeteu. O cuspe, o lodo, e depois Jesus só fala para ele: vai agora, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, pois lavou-se e voltou vendo. Então ele não reclamou com o que os discípulos falaram, não questionou, não entrou em contenda com os discípulos, não questionou. Ele escutou as outras vozes, mas não fez nada. Ele escutou a voz de Jesus e se submeteu a Jesus. Amém? Esse homem que ele não podia ver Jesus, mas Jesus viu ele. Depois que Jesus viu, é o que basta. Amém? É o que basta para todos nós. Então, e ele fala: antes de morrer eu tenho que fazer a obra do meu Pai. Nós, a igreja, estamos com essa obrigação. O nosso dever é fazer a obra daquele que nos salvou. É o dever nosso. Hoje a luz do mundo somos nós.
Amém? Convém que eu faça enquanto estou vivo, porque depois que a morte chegar, já era. Então tem as obras de Deus para nós fazermos. Então o propósito, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O propósito do Evangelho é abrir os olhos dos cegos espiritualmente. O Evangelho é para levar as vidas que estão espiritualmente cegas a enxergarem. E só dá para enxergar se Jesus agir. Pelos discípulos ia ficar só na contenda, mas com Jesus o que era cego passou a ver. Só que não para por aí. Já a Bíblia diz que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Alguém que nunca tinha enxergado passou a ver, começou a ver todas as coisas. Então a luz espiritual é para nós vermos tudo que a gente nunca poderia ver. Hoje eu conheço o mundo. Hoje eu posso falar que eu era cego e agora vejo. E isso gera vida, porque a vida era a luz dos homens. Quando a gente passa a enxergar, quando tem um encontro com Jesus. Então, quando passa a enxergar, eu consigo enxergar aquilo que está querendo me atrapalhar. Eu consigo enxergar aquilo que vai me trazer um conforto e vai me atrapalhar. Eu consigo enxergar as artimanhas do maligno. Eu consigo enxergar aquilo que está chegando até a mim para me entristecer, para não continuar. Eu consigo enxergar quando é o mal chegando. A luz é para isso. A luz é para nós enxergarmos. Ele tinha visto Jesus, mas depois lá na frente, e depois minhas vozes, a voz dos pais, foram interrogar os pais. Ele nasceu cego mesmo? Como é que foi isso? Ele é nosso filho. Ele nasceu cego, sim. Agora, o que aconteceu não sabemos. Aí, segundo a Bíblia, eles falaram isso. Não revelou que foi Jesus, porque os judeus já tinham falado que quem confessasse que ele era o Messias, ia ser expulso da sinagoga. Então eles sabiam a verdade e não falaram, porque os judeus tinham falado que se falassem quem ele era, ia ser expulso da sinagoga. E se nós olharmos hoje, irmão, quem fala verdadeiramente quem Jesus é, de acordo com a palavra, é expulso das sinagogas. Não pode falar como diz as Escrituras, senão é expulso também. Não pode ir lá pregar mais, não pode ter comunhão, não tenha comunhão com esse, porque ele confessa que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Não muda não, irmão. Quem confessa, como diz as Escrituras, é expulso das sinagogas. Não mudou. Os fariseus continuam soltos. O propósito é abrir os olhos. Então entenda, quando Jesus está falando mesmo conosco, é para trazer mais luz, para abrir os nossos olhos espirituais, para nós julgarmos agora segundo a Bíblia. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, qual é o propósito disso tudo, irmão? Para nós revelarmos aí nesse mundo que nós estamos vendo. Então o que aconteceu? A graça de Deus alcançou ele, o favor de Deus alcançou esse homem. Ele era cego e passou a ver. Nós somos salvos pela graça. A graça, quando alcança, os que eram cegos passam a ver. E começaram a perguntar: como pode? Ele mesmo, ele era cego e agora está vendo. Porque é notório, porque um homem era cego, não enxergava, agora ele está vendo. Está vendo que ele não fez nada, ele só passou a ver. Isso aqui é espiritual. Quando nós passamos a ver, as pessoas que estavam ao nosso redor não entendem. Elas vão perguntar, elas vão ficar confusas. Como pode esse homem ou essa mulher viver assim? Sabe por quê? Porque está vendo. Quando há uma mudança radical, a mudança é essa aqui: era cego e agora vê.
A transformação do nosso caráter é isso. Isso é incrível. As pessoas ficaram, ele era cego, agora está vendo. E ele falou, eu era cego, agora vejo. O que ele falou? Ele falou o quê? O que você fala dele? Ele é profeta. Não, não é profeta, ele está endemoniado. Olha só, se tem demônio, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. E uns diziam, como pode um homem fazer isso? Ninguém nunca curou um cego de nascença. Aí viu a confusão que cria? Um está com demônio, outros até ficou indagando, ninguém nunca fez isso. Aí ele fala assim, nós sabemos quem é Moisés. Deus falou com Moisés, nosso pai. Mas quem é esse? A gente não conhece. E ele fala, a maravilha está aí. Vocês não conhecem, mas... E ele fez algo. Nós sabemos que Deus não ouve pecador. Nós sabemos que ele só ouve aquele... Quem teme a Deus, esse ele ouve. Ele começou a testemunhar ao Senhor. Viu que os pais com medo de ser expulso da sinagoga. Ele acaba o medo, ele prega para os fariseus. Ele não tem medo de ser expulso da sinagoga. Ele não tem medo de perder a amizade. Ele falou. E a Bíblia diz que foi logo expulso. Depois que ele pregou, você que nasceu todo em pecado, quer nos ensinar? E expulsou ele. Aí a Bíblia diz que Jesus escutou falar que tinham expulsado ele. A comunhão acabou. Quando Jesus escutou, Jesus se apresenta a ele. Crês tu no Filho de Deus? Aí ele pergunta, quem é ele para que eu possa crer? Tu tem visto ele e é o que fala contigo. Creio, Senhor, e o adorou. Porque adorou aquele que ele conheceu. Foi revelado quem fez o milagre na vida dele. Sou eu que estou falando contigo, é que fiz você enxergar. Pai, mentira. Os fariseus não acreditaram. Os discípulos falaram outras coisas, mas ele preferiu ficar adorando e ficar perto daquele que fez o milagre na vida dele. Não esquentou para as outras vozes. Ele testemunhou, quer saber de novo? Vou repetir. Eu era cego e esse Jesus chegou e tocou na minha vista e eu passei a ver. Não quero saber de história. Eu sei que eu era cego, agora vejo. E é isso que ele quer fazer conosco, gerar alegria. Não pense que, aí é a visão espiritual. Não pense que esse cego, isso aqui acontece. Literalmente esse homem era cego, nasceu cego, e ele passou a enxergar literalmente, e gerou essa alegria. Não pense que foi operado o poder de Deus para dar a visão a ele de novo. E para fazer a gente enxergar espiritualmente, é esse mesmo poder. Como pode alguém amar mais o mundo invisível do que o visível? Porque a fé é isso. A fé é para vencer esse mundo. A fé é, tu está agora com os olhos fitos naquilo que tu não vê, que tu não via. Mas agora pela fé você vê. Viu que eu era cego, agora eu estou vendo. E ele diz para ele, eu vim para juízo desse mundo. Qual o propósito? Eu vim para os que são cegos, vejam, e os que veem, continuem cegos. Aí nós somos cegos, é isso que o Senhor está querendo dizer? Se vocês fossem cegos, vocês iam ver, mas como você diz que veem, continue cego. Eu vim para dar visão o que é cego. Eu não vim para fazer enxergar os que já estão vendo. Amém?
O Senhor conhece. Quer enxergar? Quer enxergar o mundo invisível? Quer enxergar a glória eterna, as promessas de Deus que estão na Bíblia? Quer enxergar que a vida com Jesus é muito melhor? Quer enxergar que o viver para Jesus é muito melhor? Quer enxergar que se apoiar no fundamento Jesus Cristo é muito melhor? Quer enxergar? Só aceitando que é cego, aí passa a ver. Ele não dá a visão aos que estão vendo, porque ele não trabalha com orgulhoso, ele não trabalha com altivez, ele está perto dos contritos de coração. Então esse homem cego escutou as outras vozes. Isso aqui é ensinamento para nós. Não quero saber de outra. Eu escutei alguém falando. Ele escutou os discípulos. Podia se entristecer, murmurar. Escutou tudo isso, mas ele prestou atenção no que Jesus falou. Ele está escutando. Eu tenho que fazer as obras do meu Pai enquanto é dia. Ele escutou Jesus falar. Não, nem ele, nem os pais dele. Ele é cego assim para a glória do meu Pai ser manifestada nele, para as obras do meu Pai ser manifestada nele. Ele escutou enquanto eu tenho que trabalhar enquanto é dia. Eu tenho que trabalhar enquanto é dia. Ele está escutando. E ele está falando que vai trabalhar em mim. Ele escutou. Ele me absolveu, falou que eu sou pecador por causa do meu pai e da minha mãe. Ele falou, não é nada disso, é só para a glória, as obras do meu Pai ser manifestada nele. Enquanto é dia que eu tenho que trabalhar, as obras do Pai têm que ser manifestadas em outras vidas. Enquanto é dia, a noite está chegando onde eu não posso mais trabalhar. Eu não posso esquecer disso. O poder, escutamos sobre o poder de Deus de manhã. O poder de Deus não está para ficar falando de Jesus, está para viver a vida que Jesus deu. Revelar, eu sei que Jesus quando age é isso aqui, nova criatura, era cego, agora está enxergando. Literalmente aconteceu, mas espiritualmente é a mesma coisa, ando desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Amém? Esse homem, depois que passou a enxergar, ficou diante daqueles homens que tinha o poder para expulsar ele. Mas ele também não tinha como esconder o que aconteceu com ele. Era notório. Ele podia o quê? Inventar. Não, ele falou o que os pais ficaram com medo de falar. Ele falou. Então os pais, com medo de ser expulso da sinagoga. Ele não. Por quê? Os pais nesse momento receberam a salvação de Jesus. Por isso que mentiu. Por isso que não falou a verdade. Mas ele recebeu a salvação de Jesus. Por isso que falou. Quem recebe a salvação. Quem passa a enxergar não tem medo. Amém? Amém. Os privilégios que tem de ir na sinagoga, e aí amplia para a nossa vida, não quero. Eu quero confessar quem fez essa obra na minha vida. Em Gálatas capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornam a edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. Amém, irmão? Pedro, se fica perto dos gentios, quando ele sai, ele está passando que para ser salvo precisa da lei também, da lei de Moisés. Então os judeus iam ficar com raiva dele. Então ele sai de perto dos gentios. E o apóstolo Paulo vê que isso não era correto,
porque os gentios iam se sentir culpados com essa atitude de Pedro. E nós somos judeus, não somos, por isso não somos pecadores. Se eu torno a edificar, se eu venho para cá mostrando que nós somos salvos pela lei também, e não as obras da fé, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque torno a edificar aquilo que já foi destruído. Amém, irmão? Ele queria, o cego passou a querer só Jesus. Se ele negasse a Jesus com medo de ser expulso da sinagoga, ele estaria falando que lá também tem salvação. Não, ele encontrou a salvação em Jesus, ele esqueceu tudo. Não tem mais como esconder. Só tem uma pessoa que salva, só tem uma pessoa que dá visão ao cego. Não as obras da lei, mas as obras que vêm pela fé. E não somos pecadores, porque se eu falar que ainda sou pecador, eu estou sob a lei e não debaixo da graça. Ele achou o favor de Jesus, nós achamos o favor de Jesus, para andar não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem como servir a dois senhores. Largou tudo e quem é ele para que eu possa crer? Sou eu que estou falando contigo. E se prostrou e o adorou. O encontro, quem curou, visita de novo. Quem curou, não abandona. Quem curou, está vendo os sofrimentos que vêm por causa do nome dele, mas ele deixou o Espírito Santo para habitar para sempre em nós. É o Consolador que veio na terra ele não livra do problema, mas ele está ali para proteger o homem interior, consolar até na hora da morte. Não interessa, meus pais negaram, mentiram, eles sabiam que foi o Messias que fez isso comigo, mas eles não falaram. Os discípulos falaram, quem pecou? Eu não quero saber se estão pecando, eu quero saber que eu era cego e agora eu vejo, e eu vou declarar isso, seja lá para quem for, porque eu não sou mais servo de homens, sou servo de Cristo. Então, em nome de Jesus, lembra, ficar murmurando sobre o quê? Ficar falando de quem está falando mal, de quem está falando isso, de quem está falando aquilo. Não se preocupe com as outras vozes. Diz só assim, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Fui e voltei vendo. Eu fui vivificado por quem? Por Jesus. E toda vez quando eu estou diante de uma situação, eu estou voltando para me lembrar e adorar a Ele. Com as minhas palavras, com a minha vida, revelar, porque tu é assim? Eu era cego, agora vejo. E sou cego desde nascença. Passei a enxergar com 37 anos. Nasci cego de nascença. Para quê? Porque você nasceu? Deus permitiu que o pecado de Adão me pegasse. E fui contaminado com ele. Herdei isso deles. Para quê? Porque o Senhor deixou isso acontecer? Porque no plano do Pai, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os que eram cegos, convém que eu faça a obra do meu Pai. O mundo está cego espiritualmente. Eu vim, sou a luz do mundo. E com isso, as obras do Pai estão sendo feitas. Qual é o propósito diante de alguém? Fazer a pessoa enxergar, porque não enxerga. E eu estou com aquele que me fez enxergar. E eu tenho que revelar isso. Diante, seja lá de quem for. Eu sei que vou revelar com a minha vida. Eu era cego, agora vejo. Que seja assim, não só na minha vida, na vida da igreja. Isso é profundo, que
eu não coloco mais nada na frente, porque eu era cego, agora vejo. Quem passa a ver, não coloca nada na frente de Jesus, porque sabe que é mão furada. Tudo que é perigoso, que pode me tirar da presença desse que trouxe a luz, eu mantenho distância, eu tenho que sumir de perto, porque a minha alma, a salvação é eterna. Não interessa, eu sei uma coisa só: eu era cego e agora vejo. Esse é o testemunho desse homem, que a nossa vida tem que ser o nosso testemunho. Eu era cego e agora vejo, em nome de Jesus. Chega de murmurações. Por que nasceu cego? Por quê? Não. Começa a viver isso agora. Chega de lamentações. Eu sei que eu era cego e agora vejo. O meu problema acabou. O problema foi solucionado. Vamos viver assim. Não vos inquieteis com coisa alguma. Por que, Senhor? Porque tu era cego, agora tu está vendo. Tu sabe que eu sou Senhor, tu sabe que eu alimento, tu sabe que eu dou saúde, tu sabe que eu dou vida, tu sabe que eu agora falei que tu pode até morrer, que tu não morre. Então descanse em mim e viva o que eu tenho pedido, porque nem a morte pode te separar mais de mim. É isso que eu tenho que crer. Minhas promessas nunca falharam e nunca vai falhar. Que seja essa a verdade. Quem me fez enxergar é o mesmo que está me esperando para morar com Ele para sempre. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus.